então, para todos que já cumprimentamos, uma boa noite bem especial e mais um encontro para o estudo da Bíblia. E ainda não cumprimentei a irmã Inês, ela já está aqui agora também conosco. Bem-vinda, irmã Inês. Que Deus abençoe aí, conecte as outras irmãs também aí conosco, tá bom? E tenho certeza que Deus vai derramar bênçãos na nossa vida. Eu queria, antes do hino, contar para vocês que o sábado foi muito especial. Nós terminamos o programa da manhã com a intenção de sairmos por volta de umas 7h30 para irmos assistir na região dos Lagos o culto. Mas o testemunho da Carol foi impactante, várias pessoas fizeram contato comigo depois, conversamos, atendemos algumas pessoas, acabamos só conseguindo sair daqui mais tarde. Então, eu acabei, no caminho, parando para não deixar de assistir o culto, assisti em Rio Bonito. E aconteceu algo interessante. Quando eu entrei na igreja, sem eles me conhecerem que eu era pastor, sem saberem, apenas me chamaram de irmão, me chamaram para pregar. E depois ficaram felizes por eu ser pastor, acertaram, né? E aí eu dei um testemunho, dei a mensagem, falei do ID, e alguns deles já entraram em contato com o nosso canal do ID, ficaram muito contentes mesmo com os testemunhos que eu contei ali, do que Deus tem feito em nosso meio. Então, em breve, espero que eles estejam conosco, aí eu mando o link também, e eles participem dos programas aqui conosco. Então, a igreja, lá em Rio Bonito, que estivemos sábado, fica o meu abraço para eles, depois eu vou enviar esse link para eles também. Que Deus abençoe, então. Vamos, então, nos unir pelo poder do Espírito Santo. E vamos nos unir pela palavra de Deus, que o Daniel, com certeza, será um grande instrumento nas mãos de Deus para nos trazer mais esse estudo. Ainda antes de cantarmos, eu quero dar uma boa noite para a Regina e para a irmã da irmã Iraneide. Dulce, é isso mesmo? Isso, a minha tia Dulce. Boa noite, pastor. Bem-vinda, viu? Ela tem uma voz parecida com a irmã Iraneide. Deus te abençoe. Vamos alegrar-nos com a alta que a irmã Iraneide teve. Então, olha, os áudios vão ficar fechados e vamos, então, agora louvar a Deus cantando de todo, né, com toda a força ao nosso Deus. Para o caminho nós
Que bênção podermos estar unidos pela palavra de Deus. Vamos pedir a Deus agora em oração que o Espírito Santo esteja com cada um de nós e principalmente com o Daniel lhe dando sabedoria. Eu vou pedir, se possível, ao irmão Sérgio Queiroz que ore por nós, clame, peça a Deus de uma forma especial para que dirija e conduza tudo. Pode abrir seu som, seu microfone e então orar, por favor, irmão Sérgio. Pois não, pastor. Boa noite a todos. Bondoso Deus, excelso Pai, que habita nos céus, louvado e agradecido seja o teu nome. Estamos aqui reunidos, Senhor, para primeiramente te adorar, Senhor. Dizer o quanto te amamos e o quanto dependemos de ti, Senhor. E estamos aqui também para ouvir a tua palavra, para aprendermos de ti. Eu peço, Pai, que o Senhor possa perdoar todas as nossas faltas, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre o irmão Daniel, que ele possa trazer mensagens, Senhor, que possa aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, e que esse ensinamento, Senhor, são as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Então, agora, contigo, Daniel, a palavra para o estudo de hoje. Ok, pastor, muito obrigado. Mais uma vez, uma ótima noite a todos. Uma satisfação muito grande a gente fazer aqui mais um estudo. E hoje, mais um tema. Nós temos um total de 18 temas nessa série de estudos. Hoje nós vamos estudar o 13º tema. E especificamente é sobre o sábado. É um tema bastante caro para nós, adventistas, né? Entretanto, algumas outras denominações e outras pessoas também são guardadores do sábado. E a gente vai entender um pouco mais, biblicamente, com base nos ensinos de Jesus, o que a Bíblia realmente nos apresenta relativo ao sábado, que é um ponto bastante conflituoso para muitas pessoas. Bom, então está aqui a nossa apresentação, ensinos de Jesus, e o que Jesus nos ensinou a respeito do sábado. Como eu disse, nossa 13ª lição. Bom, meus amigos, a lei de Deus, a gente já estudou isso, ela é a norma do juízo. Por meio dela, a gente viu isso na semana passada, inclusive, ela serve como um espelho. E a partir daquilo, eu percebo meus erros, minhas falhas, a sujeira que existe em mim, eu consigo enxergar porque eu tenho um parâmetro, eu tenho uma norma, né? E nós vamos ser julgados, a gente já viu isso também, nós somos julgados por nossas obras, não é isso? E quando a gente cumpre os mandamentos, consegue guardá-los, são obras que nós fazemos, né? Às vezes as pessoas têm um conceito de obras muito limitado a atitudes altruístas, ou seja, doação de cesta básica, de roupa, ajudar alguém, mas tudo aquilo que fazemos em prol ali da causa de Deus por nós mesmos, ou não necessariamente de maneira independente, né? Mas quando eu busco cumprir os mandamentos, as ordenanças, tudo isso, nós podemos dizer que são nossas obras. E aí eu ressalto aquele ponto que a gente já falou. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvo. Não é essa a ideia. É o inverso. Nós guardamos os mandamentos porque fomos salvos e porque nós temos plena confiança em Deus e, portanto, nós nos esforçamos para sermos obedientes a Ele. E a gente já viu uma série de passagens que fala da importância da obediência. Bom, Jesus, ele engrandeceu a própria lei. A gente tem várias passagens ali, Mateus 5, 21, 22, 27 a 28, e a gente vai ver aqui algumas dessas passagens.
Em Mateus 5, no verso 21, diz assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, observa que Jesus, quando ele veio aqui à Terra, nascido fisicamente aqui, ele veio a ampliar, né, o conceito dos mandamentos. Na verdade, resgatar. Ele resgatou o verdadeiro significado e ampliou. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento de tela para a gente abordar um tema importante. A gente vai ver que Jesus ele teve conflito com os fariseus ali em diversas vezes, né, no seu ministério aqui na Terra. Especificamente por 8 vezes houve esse debate acerca do sábado. Mas o que acontece? A gente está até estudando agora na escola sobre Isaías, e eu terminei recentemente a leitura dos 2 livros dos reis, né? E ali a gente percebe que o povo de Judá, né, que era composto ali pela tribo de Judá propriamente e a tribo de Benjamim, eles foram levados cativos para a Babilônia. E o reino do norte, o reino de Israel, com as outras 10 tribos, ali cerca de 80 anos antes, já tinham sido subjugados pela Assíria. E aí, e tudo isso, por que aconteceu? Pela desobediência. Porque a nação de Israel, ela não foi obediente às determinações de Deus. Em todas as ordenanças, especialmente, a gente viu que o problema, talvez o mais grave, o mais citado ali nesses livros, é a questão da idolatria. Então, a idolatria foi algo que fez o povo realmente se afastar e eles se tornaram desobedientes. Eu acho que 1 ou 2 estudos atrás eu citei essa questão, inclusive aquela questão do rei, o rei Uzias, que encontra, né, a Bíblia da época, ele encontra ali o sumo sacerdote, ele encontra a Bíblia e aí percebe, porque ele lê a lei, lê a Torá, e aí, como eu disse, é um espelho, aí ele percebe, nossa, como nós estamos nos caminhos errados. E em razão disso, o povo foi afastado, e por 70 anos ficaram no cativeiro babilônico. E aí, depois vem Ciro, liberta o povo, finalizando lá com o decreto de Artaxerxes. A gente depois pode estudar isso com mais calma, mas o povo é liberto. E ali, com Neemias, Esdras, há um reavivamento espiritual e uma volta aos caminhos do Senhor. E com o passar do tempo, a própria nação ficou muito temerosa de incorrer na desobediência e sofrer todas aquelas consequências novamente. Em consequência disso, começou-se a surgir ordenanças. Então, o mandamento, que ele era muito claro, né, guardar o sábado, começou-se o homem com medo, né, os religiosos da época com medo de... Aí começaram a colocar outras coisas que a gente chama, né, a tradição humana. Por exemplo, naquela época, estabeleceu-se, não, na dúvida, vamos fazer o seguinte, não se pode caminhar mais do que 1 quilômetro. Chegou-se a ter, não se pode cuspir no chão, porque você vai estar irrigando, talvez. E aí começou-se a criar coisas que não estão embasadas na Bíblia. E aí, em razão disso, existem historiadores que relatam que havia 613 ordens, subordens, digamos assim, relativas aos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles foram transformados ali pela tradição do homem e várias nuances ali, para guardar os mandamentos. Ele se converteu, digamos assim, né,
se transformou em mais de 600 ordens diferentes. E aí, em razão disso, Jesus, ao vir aqui para a Terra, ele veio com esse intuito também, de resgatar o verdadeiro significado da lei de Deus. Ele não veio abolir, como a gente já leu. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir e mostrar o jeito certo de cumprir. Bem como essa compreensão teve que ser dilatada, né? Conforme a gente vai ver aqui. Sobre essa primeira parte, essa introdução, alguém gostaria de fazer já de início uma colocação, alguma coisa? Ok, então eu vou continuar aqui com a apresentação. Muito bem. Então, a gente percebe que Jesus ele veio a ampliar também. E aí ele continua, Mateus 5, 27, ó. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, observa que aqui Jesus ele está ampliando a significação da guarda dos mandamentos. Muito bem. E quantos são os mandamentos da lei? Deuteronômio 4, ele tem um texto muito interessante. Verso 13, diz assim, ó. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, essa é a aliança, né? Que foi prescrita por nós, por Deus, os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E aqui os relatos históricos também é que, de fato, o mandamento de 1 a 4 é numa tábua e o de 5 a 10 na outra tábua. E aqui a gente tem mais uma pergunta, né? O que o próprio Jesus, ele nos diz ou nos apresenta a respeito do 4º mandamento? Em Marcos 2:27, ele fala assim, ó. É bem interessante esse texto, porque algumas pessoas usam até para, digamos assim, argumentar contra o adventista, mas é exatamente o contrário, onde diz assim, Marcos 2:27, e acrescentou, o próprio Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui, a gente incorre naquilo que eu falei na introdução. Os fariseus e os sacerdotes, os escribas daquela época, eles aumentaram tanto as ordenanças e as coisas relativas ao sábado que parecia que o homem é que tinha sido feito por causa do sábado. Não. O sábado ele deve ser um sábado deleitoso. Então, o sábado, ele que foi estabelecido por causa do homem. Então, aqui, Jesus estava justamente fazendo uma crítica, digamos assim, a como estava sendo guardado o sábado naquele período. Estava ensinando, olha, do jeito que vocês estão fazendo, não é assim, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, e sim o contrário. O sábado foi estabelecido por causa do homem, para que nós tivéssemos momento de descanso, de adoração, de reconhecimento de Deus como nosso Criador. Bom, prosseguindo. O sábado ele é símbolo da aliança, como a gente viu naquele verso anterior, entre Deus e o seu povo. O sábado foi observado no Novo Testamento. Algumas pessoas falam sobre os mandamentos e aí pensam, não, isso é coisa do Antigo Testamento, isso já passou. Mas será que o sábado ele foi guardado no Novo Testamento? A gente tem várias e várias passagens e aqui a gente vai apresentar algumas. Olha só, Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o próprio Jesus, ele, no sábado, ele ia para a Então, Jesus, ele próprio guardava o sábado. Lucas 23, mais alguns versos. 54.
Lucas 23, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Olha que interessante. A Bíblia relata a sexta-feira, o quinto dia, como sendo o dia da preparação. Algumas pessoas têm algumas dúvidas. Por exemplo, aqui eu acho que a maioria já guarda o sábado, né? Eu creio que sim. Mas algumas pessoas têm várias ideias erradas. Eu já vi pessoa dizer que, não, mas o adventista não tem lógica isso. Aí fica sem fazer nada no sábado, acha que é não fazer nada. Outras pessoas pensam assim, eu já cheguei a ouvir falar que tem pessoas que acham que não pode tomar banho. Algumas pessoas normalmente falam sem conhecer, né? Fala assim, não, porque os adventistas, esse pessoal, o adventismo é uma seita e não pode trabalhar, não pode fazer nada. Olha, se a pessoa se acidentar, eles nem socorrem porque é sábado, entendeu? Então tem muitas coisas que são ditas a respeito do adventismo, e aí eu vou trazer essa informação mais ampla, que não são verdade. Infelizmente, essas pessoas às vezes ouvem de outras que por desconhecimento ou talvez até por má intenção dão esses dados errados. E aí já fica até orientação. Quando surgir coisas desse tipo, vamos buscar as fontes originais, vamos ver o que a instituição Igreja Adventista fala sobre cada um desses pontos. E a gente sabe que não é bem assim. Um exemplo bem simples. A gente sabe que nós, né, adventistas, acho que todos aqui o são, não fazem, não compra, não vende, não mexe com dinheiro no sábado, né? Aí eu pergunto, se minha esposa começa a sentir fortes dores de cabeça, por exemplo, no sábado de manhã, lá no culto, a gente está no culto divino, digamos que, vou até fazer a pergunta propriamente. Então, imaginem que vocês, a esposa ou o marido de vocês, começa a sentir fortes dores de cabeça no culto divino do sábado. E aí, essa dor está intensa e foi algo que surgiu de repente. E você não tem essa medicação em casa. Aí eu pergunto, ao sair do culto, é pecado passar na farmácia e comprar, por exemplo, uma medicação para atenuar a dor? Quem poderia responder? O Sérgio já sinalizou ali, é isso mesmo. Então, não é pecado. Quando surge algo não previsto e que é para ajudar o próximo, fazer o bem, como o próprio Jesus disse, então não é pecado. Ele, inclusive, eu não sei se a gente vai ver essa passagem aqui, mas ele critica o fariseu. E se o boi cair na vala, você não tira no sábado? E o fariseu tirava, porque ele não queria tomar o prejuízo, né? E aí ele fala assim, então você não pode estar reclamando de mim porque eu estou curando um ser humano aqui no sábado. Entende? Então, esse princípio do sábado, ele é muito importante. Tá certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Muito bem. Então, compartilhando aqui a tela novamente. E aqui no verso 55. Aqui diz, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha só, as mulheres que, após a crucifixão de Cristo, que elas foram lá preparar o corpo e tal, elas encerraram os trabalhos, porque já era de sexta para sábado ali, no pôr do sol, elas pararam os trabalhos relativos a isso e foram guardar o sábado segundo o mandamento. Então, observa que no Novo Testamento, sim, o sábado ele era guardado conforme prescreve o mandamento. Atos também vai ter muitas passagens que mostram isso.
especialmente relativa a Paulo, né? Onde diz lá, ó, Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, a cada sábado, Paulo se dedicava para as coisas de Deus e falava acerca das Escrituras. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, Paulo, ele participava das atividades da sinagoga, como se fosse a igreja da época, aos sábados. Jesus, ele tinha o hábito de ir à igreja aos sábados, a gente viu isso aqui. E será que Jesus, alguma vez, ele transgrediu o sábado? Ora, se ele tivesse transgredido, seria pecado. Se ele pecasse, ele não poderia expiar os nossos pecados, porque o inocente morre pelo pecador, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, recorda? Então, a morte de Cristo, ela só cumpriu a finalidade dela porque Jesus nunca pecou. Foi por isso que Satanás insistiu tanto e tentou tanto Jesus para que ele pecasse, porque se ele pecasse, todo o plano da salvação, o plano da redenção, teria ido por água abaixo. Então, já fica, por esse raciocínio lógico, nós já concluímos que, sim, Jesus não pecou em não guardar o sábado. Em Marcos 3, verso 2, diz o seguinte: E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então, os fariseus estavam ali observando Jesus, se iria fazer ou não a cura em pleno sábado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Acho que todos devem lembrar, né? Dessa cura que Jesus fez do homem que tinha a mão ressequida, né? Verso 4. Então lhes perguntou, próprio Jesus perguntando: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então Jesus, ele fez essa cura no próprio sábado. E aqui ele mostra que então fazer o bem aos sábados é lícito. Curar, ajudar pessoas, todas as boas obras sendo destinadas para as coisas de Deus, elas são lícitas. É o que está dito aqui. Sábado é um dia lícito para se fazer o bem. Mas o inimigo, ele é ardiloso. E ele busca exatamente distorcer, desvirtuar o entendimento da palavra de Deus. E aí ele tenta quebrar essas tábuas. E a gente vê lá em Daniel 7:25, a profecia que o inimigo de Deus, né, ele proferirá, está dito em Daniel 7:25, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Lembrando que isso aqui, Daniel, esses escritos aqui foram há 600 anos, em torno de 500 anos antes de Cristo, isso aqui. Por isso que o verbo está no futuro. Esse poder contra Deus, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, aqui a gente tem essa profecia muito, muito conhecida, onde o inimigo de Deus, ele iria mudar os tempos e a lei. E aí a gente entende por que parte dos mandamentos não são cumpridos. A gente viu, eu até trouxe aquela tabelinha dos mandamentos conforme a Bíblia e conforme o catecismo, né? Onde tirou-se o 2º mandamento, aí o 4º mandamento virou guardar domingos e festas. Então, houve uma mudança da lei. E Daniel já havia profetizado que o inimigo de Deus, ele cuidaria em mudar a lei. Os tempos também. E a gente
já até estudou, por exemplo, que a guarda do sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Esse é o tempo bíblico das 24 horas do dia. Hoje em dia, o tempo está mudado, né? A gente guarda, não, né? A gente conta um dia de meia-noite a meia-noite, né? Daniel 8:12 reforça essa ideia, onde diz assim, ó: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, esse poder contra Deus, o exército foi entregue a ele com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, ou seja, a verdade de Deus, ela foi distorcida, deitou por terra, né? E o que fez prosperou. E, de fato, a gente percebe que o entendimento de que o dia de guarda é o domingo, que o sábado já passou, a grande maioria das pessoas acreditam nisso. Ou seja, essa distorção da verdade realmente prosperou. Tanto é que poucos hoje são os que compreendem a verdade do sábado. Bom, os 10 mandamentos no Novo Testamento, então aqui tem um resumo. Eu não vou me alongar, mas cada um dos mandamentos e no Novo Testamento onde se vê, né, essa guarda dos mandamentos, de cada um dos mandamentos no Novo Testamento, reforçando que sim, os mandamentos, os 10 mandamentos, mesmo depois da vinda de Jesus, ele foi mantido, né? O próprio Jesus, ele veio para cumprir, não veio para revogar. Aí a gente pode disponibilizar esse material, viu, pastor? E aí quem quiser pode ver com mais calma cada uma dessas passagens. Eu mostrei já semana passada, né? Então a diferença entre os mandamentos. E a gente até viu, né, que foram 3 as mudanças. A exclusão do 2º mandamento, a divisão do 10º em 2, né? O cobiçar, separou, botou cobiçar, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as suas coisas, né? E a mudança do sábado para domingo na lei. Então, como a gente já viu semana que vem, não vamos mais, ou melhor, como vimos na semana passada, não vamos aprofundar mais nisso aqui. Muito bem. E segundo Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Isso aqui é muito importante, porque eu vou até tirar aqui o compartilhamento. A gente já comentou sobre esse aspecto, mas a Bíblia ela considera que existem apenas 2 igrejas, a igreja falsa e a igreja verdadeira. E, independente da denominação, a igreja verdadeira ela é composta pelos remanescentes, né? E aqui em Apocalipse 12, verso 17, é muito nítido em identificar quem são os remanescentes. Olha o que diz. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, é muito nítido que essa descendência da mulher, ou seja, da igreja, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí Apocalipse 14:12 reforça essa mesma ideia, onde diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembrando, a gente já estudou sobre esse conceito de santos, né? Todo aquele pessoa fiel a Deus, a Paulo e a Bíblia em si, né? Os escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo chamam de santos, né? Todos aqueles que são obedientes a Deus. O sábado é um dia especial de adoração, comunhão e serviço. Então, a gente entendeu que fazer o bem no sábado é lícito. Então, é um dia também de serviço. Bom,
e a gente finaliza o nosso estudo aqui, essa parte, com o apelo, né? Pedindo para que nós compreendamos hoje a eternidade da lei de Deus e que ninguém tem poder de mudá-la. Isso é verdade. Nos convida a aceitar o sábado como o dia do Senhor e que nós desejemos, né, pela graça de Cristo, observar o 4º mandamento, o sábado do Senhor. Meus amigos, eu entendo que vocês, né, nós já temos bastante compreensão a respeito do sábado, por isso não suscita muitas perguntas, né? Mas quando a gente conversa, e vocês devem ter essa oportunidade também, eventualmente conversar e debater, eventualmente, com outras pessoas que ainda não têm essa compreensão, suscita muitas dúvidas, muitas perguntas, mas essa pequena apresentação aqui, ela vai ficar disponível no YouTube, e aí dúvidas que as pessoas tiverem, podem fazer contato, eventualmente outras pessoas que vão estar assistindo, e aí a gente pode conversar mais sobre esse tema, que para a gente é um tema já mais conhecido. Pastor, então, era isso aí. Se o senhor quiser fazer alguma complementação. Quero sim, Daniel, apenas agradecer, porque a explanação do sábado é um tema muito importante. A explanação do estudo da semana que vem sobre a verdadeira igreja também muito importante. E a explanação seguinte, ou seja, os próximos 2 finais de semana, 2 domingos, vamos falar também sobre o dom de profecia, que dentro do texto que você mencionou, o dragão ele está irado com esse remanescente que aceitou essa aliança com Deus. O sábado é o momento em que, quando aceitamos, estamos entrando numa aliança eterna com Deus. E ele quer atacar o sábado, quer atacar a igreja, então os remanescentes que aceitam o sábado, e quer atacar também aqueles que aceitam o verdadeiro dom de profecia, que a própria Bíblia esclarece como identificar o verdadeiro dom. Outra coisa que também destacaria é que, se você procurar os 10 mandamentos, ou se ele já existia antes do Sinai, você vai encontrar em Gênesis, no capítulo 2, sobre o sábado, você vai encontrar, antes de Êxodo 20, as 10 referências sobre os 10 mandamentos, como você pontuou. No Novo Testamento, também os 10 mandamentos citados em vários versículos, em várias partes. Agora, um apelo que eu faço, já que esse vídeo vai ficar gravado, outros estarão assistindo, e espero que você que esteja assistindo o vídeo, mesmo que depois aqui, você atente que, mesmo que você já tenha se batizado na igreja apontada no capítulo 12, mesmo que você já tenha conhecimento que o sábado é bíblico, saiba de uma coisa: sem o Espírito Santo, esse sábado até poderá ser cumprido, como o Daniel pontuou, não quebrando, não transgredindo, fazendo as próprias coisas pessoais, não é? Mas, sem o Espírito Santo, você pode até cumprir, mas ele não será prazeroso. Então, queridos, desfrute da presença do Espírito Santo para que ele seja prazeroso. Você anseia esse encontro com o Salvador no sábado. E você anseia passar o sábado com ele, e isso é uma bênção. É o que eu queria comentar, Daniel, porque quando adventistas, ou quando batizados, conhecendo o sábado, mas se eu não tiver esse prazer, está faltando exatamente o Espírito Santo. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Alguém quer perguntar e também comentar alguma coisa? A Regina, pode abrir o microfone, Regina, tem alguma dúvida? Não é? Às vezes fica difícil para a pessoa perguntar. Não, pode perguntar, viu? Quem quiser aí desativar o microfone, está liberado. Nenhuma pergunta, o professor foi bom. Obrigado. Daniel, contigo, então, as considerações finais e a oração. Olha lá, a Regina apareceu. Passou o perfume, né, pastor? Quer falar, Regina? Desativa seu áudio.
Oi, Regina, que bom. Boa noite. Não quer perguntar nada, né? Boa noite. Maravilha. Pastor, Deus então te é isso. Obrigado, abençoe. Regina. Eu faço a oração agora, pastor? Pode ser, né? Pode orar então, Daniel. Muito obrigado mais uma vez. E até vou lembrar a vocês, não deixem de compartilhar o estudo número 1, o número 2, para as pessoas por quem você está orando e que não conhecem essas verdades. Compartilhe o vídeo, convide para poder se inscrever no canal ID, para que lá ele conheça os testemunhos de quem está seguindo esses caminhos que nós aqui temos ensinado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe contigo, Daniel. Amém. Obrigado, pastor. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos obedientes. E o quarto mandamento é um mandamento, a gente vai ver também, né? Foi um mandamento esquecido e nós temos o privilégio de conhecer essas verdades e podermos cumprir realmente tudo que Deus nos orientou, nos determinou. Então, nós temos esse grande privilégio. Porém, não devemos ficar só para nós. E é por isso que eu reforço o apelo do pastor em relação a gente levar para mais pessoas essas verdades. E eu sei que, às vezes, Deus, né, dá os dons conforme lhe apraz. E, às vezes, alguém não tem ali, talvez não consiga dar estudos bíblicos como gostaria, mas é para isso que tem um canal, para isso que tem... a gente pode compartilhar esses estudos e buscar outras formas de que as pessoas, né, tenham esse conhecimento que a gente tem aqui com o pastor, e sempre guiados, né, pelo Espírito Santo, como o pastor bem disse. Vamos fazer a nossa oração final? Oremos. Grandioso Deus, eterno e bom Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos imensamente, Pai, porque temos o privilégio de ter a Bíblia conosco. Aqui em casa eu tenho várias Bíblias, Pai. Temos liberdade religiosa ainda no nosso país, e isso é uma bênção, Senhor. Tantas pessoas que têm dificuldades são perseguidas, Pai, por serem cristãs, e nós temos esse privilégio. Mas, além disso, Pai, nós temos o privilégio de escutar o Espírito Santo do Senhor e perceber e entender as verdades compreendidas ali na Bíblia. Tantas pessoas, Pai, são enganadas muitas vezes ao não perceber a importância que é guardarmos os mandamentos. Não para sermos salvos, mas nós guardamos os mandamentos porque já fomos salvos pelos méritos de Cristo Jesus. E é por isso, Pai, que clamamos nesse momento, que conceda o Teu Santo Espírito a cada um aqui presente, que esteja conosco, habitando em nosso coração, não só hoje, mas eu peço por essa semana inteira, onde vamos nos dedicar às nossas atividades laborais, nossa família, nosso trabalho, Pai. Que o Senhor acompanhe a cada um de nós. Querido Deus, perdoa ainda nossos pecados e nos dá, Pai, a Tua paz. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.